Meninos, terceiro ano, bom dia, né? Galerinha, o vídeo dessa semana é sobre elementos de coesão. O que é elemento de coesão? Elemento de coesão é a competência 4 da redação do Enem. Aqui no nosso curso, nas nossas aulas, a gente vai ficar trabalhando esse conteúdo mais direcionado já para a prova do Enem, certinho? O que trabalha na competência 4? A atividade dessa semana vai ser igual a da semana passada. Eu vou postar o vídeo aqui, eu vou deixar o PDF para vocês assistirem ou lerem o material. Coesão, competência 4. Do que se trata? Meninos, aqui nessa telinha, eu tenho todas as competências da redação do Enem. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação e ampliar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites da estrutura textual do texto dissertativo em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E a competência 4, que é o foco de estudo de hoje, demonstrar conhecimentos, mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Meninos, ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas, a gente vai ver todas essas competências. Hoje, nós estamos começando com a competência 4, porque na nossa grade de material, no nosso cronograma de material, tinha elementos de coesão. Mas eu resolvi ampliar um pouco e já colocar diretamente na competência 4. Vamos seguir aqui a nossa vida, certo? Definição, meninos. O que é coesão? Coesão, manifestada no nível microtextual, refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligadas entre si dentro de uma sequência. Isso aqui é a definição de Leonor Lopes Fávero. Meninos, a coesão textual tem que existir e é obrigatória. Articulação, o que é isso? A organização textual exige que as frases e os períodos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial aqueles operadores argumentativos, que são responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto, por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa, consequência, de conclusão. Preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelece uma inter-relação entre as orações, frases e períodos. Esse material aqui está disponível no material lá do site do INEP, na cartilha do estudante 2019. Seguindo aqui a nossa vidinha, como garantir a coesão do texto? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? O que eu coloco? O que não? Vamos ver aqui na frente o que nós temos? Estruturação do parágrafo. O parágrafo é uma unidade textual formada uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, eles podem ser desenvolvidos por comparação, causa e consequência, exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre os parágrafos. Essa aqui eu faço questão de marcar para vocês. Meninos, o que é essa articulação aqui, ó? Olha só aqui, ó, tem que haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Isso quer dizer o quê? Que quando você estiver escrevendo a sua redação do Enem, lá no dia da prova, lá no mês de janeiro, você que é do terceiro ano que vai fazer a prova, você tem que usar um elemento de coesão dentro dos parágrafos e um entre os parágrafos. Ou seja, no começo de cada parágrafo tem que ter um elemento de coesão para fazer a ligação entre eles aqui. Certinho? Não podemos confundir, não podemos esquecer esses detalhes não, meninos. O que nós temos na próxima tela? Estruturação do período. Os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formado por duas ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, contradição, temporalidade. É o que eu já tinha dito na tela anterior aqui. Próxima tela, referenciação. A referenciação a pessoas, coisas, lugares, fatos introduzidos e depois são retomadas à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, ou vocábulo de base lexical, estabelecendo relação de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. O que isso quer dizer, meninos? Que você vai usar um pronome, um advérbio, um artigo para fazer a substituição de termos mais adiante. Quais são as estratégias de coesão? O que você vai usar para fazer a coesão do seu texto? Substituição de termos ou expressões de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, advérbios, que eu diga locais e artigos. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, antônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas. Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto
por conectivo ou expressões que retomam o que já foi dito. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases e parágrafos. Meninos, por que eu resolvi deixar esses slides tão grandes? Para que você tenha um material de leitura. Se você optar por não ver os vídeos e quiser ler o material, ele vai estar disponível na plataforma. Eu vou deixar para vocês tanto o vídeo para vocês verem a explicação, ouvir a minha voz, ver a minha carinha feia aqui e também para ler o material. Mas não vamos ficar parados não, vamos seguir. O que eu tenho mais na frente? Quais são os elementos de coesão? Emprego dos elementos de coesão está aqui, ó. O que eu tenho mais adiante? Minhas conjunções. Não adianta eu ficar aqui dizendo para você usar um elemento de coesão, usa elemento de coesão, se eu não te disser quais são eles. Aqui estão, ó, conjunções. É uma palavra invariável que liga duas orações ou termos que exercem a mesma função sintática dentro da oração. E, nem, logo, porém, se, caso, quanto. São apenas alguns exemplos de conjunção. Eu vou detalhar um pouco mais isso aqui para vocês. Olha só aqui, locuções conjuntivas. O que é locução conjuntiva? É um conjunto de duas ou mais palavras com valor de conjunção. Ainda que, se bem que, visto que, contanto que, à medida que, a fim de que, à proporção que. É apenas a definição também ainda. Eu vou trazer o detalhamento para vocês aqui. Quantos eu devo usar? Meninos, eu coloquei essa pergunta aqui no meio do material de vocês, aqui do terceiro ano, para que eu respondesse para vocês. Quantos eu devo usar? Quantos elementos de coesão que eu tenho? O que eu digo para vocês? Você vai usar um no início de cada parágrafo do seu texto. O texto dissertativo argumentativo do Enem, ele tem que ter ou 4 parágrafos ou 5 parágrafos. O texto dissertativo argumentativo tem que ter 4 ou 5 parágrafos. O que você vai fazer? Você vai usar um elemento de coesão no início do segundo parágrafo, do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo. No início de cada parágrafo você tem que usar um elemento de coesão para fazer a conexão entre os parágrafos e as partes do texto. Dentro do texto, no meio dos parágrafos, você tem que usar um toda vez que você empregar um ponto final. Colocou um ponto final, coloca o elemento de coesão na frente. E entre as palavras também. Ou seja, ao todo ele deve dar uns 8, 10, 12 elementos de coesão. Próximo aqui. Classificação. Qual é a classificação dos elementos de coesão, não é? O que eu tenho aqui mais adiante? Opa, chegaram as conjunções coordenativas. Eu tinha dito a vocês que eu uso conjunções para fazer coesão do meu texto. Mas quais são elas, né? Vamos ver aqui quais são as próximas. Conjunções aditivas. Essa eu faço questão de marcar, meninos. Vou pegar aqui o marcadorzinho para marcar para a gente aqui. Olhem só as conjunções. O terceiro ano, vocês devem ficar atentos a isso aqui, tá? E, nem, mas também, mais ainda, se não também, como também, bem como. Essas conjunções são conjunções de valor aditivo, ou seja, elas vão somar ideias. Olha só aqui, o agricultor colheu o trigo e vendeu. Ele fez duas coisas. Não aprovo nem permitirei essas coisas. Ou seja, ele vai deixar de fazer duas ações. Os livros não só instruem, mas também divertem. As abelhas não apenas produzem mel, mas ainda fazem cera. Duas ações. Essas aqui são as nossas conjunções aditivas. Vamos ver o que nós temos na próxima? Conjunções adversativas. Essas aqui são interessantes, meninos. Novamente eu vou pegar aqui o marcador para a gente poder destacar, né? Olha só aqui, as conjunções aditivas são quais mesmo? Eu vou fazer questão de marcar aqui primeiro. O que está dentro do quadrado vermelho são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, antes, pelo contrário, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso. Meninos, usem as conjunções, usem, tá? O que eu digo a vocês, terceiro ano? Usem as conjunções. Conjunções, elas serão usadas cobradas de vocês na prova de português, nas questões de matemática, porque tem as raciocínios lógicos das conjunções, e vão ser cobradas na redação. Ou seja, esse slide, esse vídeo para vocês é extremamente importante. Vamos seguir aqui, ó. Quero ter dinheiro, mas não quero trabalhar. Ou seja, querem ter dinheiro, mas não trabalham. Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. Quando eu digo para você que querem ter dinheiro, mas não trabalham, quer dizer o quê? Está contradizendo, está dando uma contradição aqui, ó. Não vemos a planta crescer. Se eu não vejo, o normal seria que ela não crescesse, certo? Mas eu não vejo, no entanto, ela cresce. Ou seja, são ideias contrárias aqui. Vamos ver o que nós temos na próxima tela? Conjunções alternativas. Quais são elas? Vamos marcar aqui também, né?
para ficar padronizado, para ficar bonitinho para vocês. Olha só as conjunções alternativas. Ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Ou você estuda, ou arruma emprego. Ou vocês estudam, ou arrumam emprego. Quer reagir se quer se calasse, sempre acabava apanhando. Os sequestradores deveriam render-se ou seriam mortos. Nas conjunções alternativas, meninos, vocês têm a opção de fazer uma coisa só. Enquanto nas aditivas eu estava somando ideias, nas alternativas eu estou excluindo, eu estou selecionando qual que eu vou seguir. Também é muito simples, muito fácil, né? Vamos à próxima tela aqui, o que é que nós temos? Conjunções conclusivas. Opa, essas aqui são boas. Eu faço questão de marcar aqui para vocês, questão de destacar aqui quais são as conjunções conclusivas. Eu vou até usar um outro tipo de marcador. Ó. Eu vou usar a setinha. Assim, então, em virtude disso, diante disso, em vista disso, logo, portanto, pois, em conclusão, em suma, em resumo e enfim. O terceiro ano, essas conjunções aqui vocês devem usar no final do texto, vocês devem usar na conclusão do texto, no último parágrafo. Você vai escolher uma dessas aqui, você vai escolher aqui, ó, digamos aqui, a virtude disso, diante disso, você vai escolher aqui o portanto, e tem que usar uma delas no final do texto, no último parágrafo. Olha que interessante, as árvores balançam, logo está ventando. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável. O mal é irremediável, deve, pois, conformar-te. Meninos, observem bem que as conjunções conclusivas, elas terminam a ideia, elas fecham o pensamento. Quando você usa uma conjunção conclusiva no final do texto, quer dizer que você vai terminar o texto. Se você usar uma conjunção conclusiva no final do parágrafo, você está terminando o parágrafo, e tem que ficar claro isso. Fácil demais, né não? Fácil demais, fácil demais. Vamos seguir aqui a nossa vidinha, o que nós temos mais adiante? Conjunções explicativas. Que, porque, porquanto, pois antes do verbo. Choveu durante a noite porque as luzes estão molhadas. As explicativas são fáceis. Vamos ver a próxima? As conjunções o que agora? Subordinativas. Olha que legal. Português por excelência aí, galera. Ó, né? Só para a gente marcar aqui o nosso merchandise aqui. Conjunções causais. Por quê? Que, pois, como, porquanto, visto que, visto como, já que, uma vez que e desde que. Choveu durante a noite. Como? Qual a causa? Porque as luzes estavam molhadas. Meninos, eu vou fazer um destaque a vocês dessas conjunções causais que dizem o seguinte. Se eu tenho uma parte da frase que é causal, a outra é consecutiva. Se eu tenho uma parte causal, a segunda parte é consecutiva. Ou seja, as que dão ideia de causa e consequência sempre andam juntas. Próximo aqui serão comparativos. Essas são fáceis. Como, tal qual, tal e qual, assim como, tal como, tão ou tanto. Vamos pegar o marcador aqui, né? Vamos pegar o marcador para facilitar para vocês. Olha aqui as conjunções comparativas. Como, tal qual, tanto, assim como, tão ou tanto, como, mais que ou do que, menos que ou do que, tanto quanto, que nem, feito, como, do mesmo modo, o mesmo modo e como. Olha só o exemplo aqui, ó. Ele era arrastado pela vida como uma folha pelo vento. Os governantes realizavam menos que prometiam. Quando eu estou comparando ideias, você tem que lembrar que eu tenho que ter duas medidas, dois pesos, duas medidas. Eu tenho que ter duas ideias ou para subir ou para igualar. Se eu digo a vocês que ele era arrastado pela vida como uma folha ao vento, eu estou dizendo que a folha é arrastada pelo vento. E ele era arrastado pela vida da mesma maneira. Ou seja, eu preciso de duas referências aqui para fazer a comparação. Caso eu não tenha, não dá para comparar. Próximas conjunções concessivas. Vou marcar também, sem pressa, sem agonia, né, meninos? Eu quero que vocês aprendam esse negócio. Olha só as conjunções aqui, meninos. Terceiro ano, fique atento. Embora, conquanto, que, ainda que, mesmo que, ainda como, mesmo quando, posto que, por mais que, por muito que, por menos que, se bem que, em que pese, nem que todo, dado que, sem que, embora não. O terceiro ano, meus caros alunos aí do terceiro ano, eu digo a vocês que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, vocês estarão diante de um dos conteúdos mais complexos da língua portuguesa. Esse conteúdo de conjunção vai aparecer na vida de vocês todo o tempo. Toda vez que você parar para estudar português, toda vez que você parar para
fazer redação. Toda vez que você parar para fazer qualquer prova de português em qualquer lugar do país inteiro, conjunção vai estar lá. E geralmente o pessoal vai errar porque o pessoal não estuda conjunção. E nós não vamos cometer esses erros, né? Vamos seguindo aqui, meninos. Próxima, que são as condicionais. Olha que legal. Se, caso, contanto que... Vou pegar um marcadorzinho para ficar melhor, né? Olha aqui. Se, caso, contanto que, desde que, salvo, se bem que, se não, a não ser que, a menos que, e dado que. Olha só os exemplos. Olhem só os exemplos. Natália, ficarei sentido se você não vier. E se eu não ficar sentido, o que vai ter acontecido? Terá vindo, certo? O nome aleatório aqui, ó. Natália, ficarei sentido se você não vier. Isso quer dizer o quê? Se ela vier, eu ficarei feliz. Olha só o segundo exemplo. Comprarei o quadro desde que não seja caro. É uma condição para que algo aconteça. Não sairás daqui sem que antes me confesse tudo. Não é, meninos? Olha só, condição. Tem que ter um fato necessário para que outro aconteça. Então, se aquele fato não acontecer, o outro também não vai acontecer, não. Olha só, esse aqui é o contrário, conformativa. Como, conforme, segundo e consoante. As coisas não são como ou conforme dizem. Digo essas coisas, segundo as ouvi narrar. As conformativas é de acordo com. São dois pesos, duas medidas de novo. Consecutivas. Essa é interessante, ó. Que, precedido desses termos, tal, tão, tanto, quanto, tamanho, de sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que e não. Minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Não podem ver um cachorro na rua sem que o persigam. Observem bem, meninos. Se eu não estivesse com a mão tremendo aqui, ó. Se eu não estivesse com a mão tremendo aqui, eu escreveria normalmente. Mas, como a minha mão estava tremendo, eu não pude. Olha só, observe um detalhe. Minha mão tremia tanto que mal podia escrever. E se a mão dele não estivesse tremendo? Ele escreveria normalmente. Mas, como ele estava tremendo, não pôde escrever. Próxima tela. Finais. Eu faço questão de marcar essa daqui também. Vamos pegar o marcador aqui. Eu quero fazer um destaque a essa, meninos. Ó. Para que, a fim de que e para que. Afastou depressa para que não vissem. Falei-lhe com bons termos, a fim de que não se ofendesse. Fiz-lhe sinal para que se calasse. Meninos, essa conjunção a fim de que você vai usá-la lá na última linha, na última parte do seu texto dissertativo. Você vai usá-la lá na conclusão. Quando você tiver que dizer a finalidade da tua proposta de intervenção, você vai usar essa conjunção aqui, ó. A fim de que. E eu espero vê-lo lá nos seus textos depois, quando a gente voltar às aulas aí normalmente. Próximo aqui, o que é que nós temos? Proporcionais. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos. Quanto menos, tanto mais, mais, tanto quanto. À medida que se vive, mais se aprende. À proporção que subimos, o ar vai ficando mais leve. Quanto mais as coisas crescem, mais problemas vamos tendo. Ou seja, são duas medidas aqui, são duas proporções. Uma coisa acontece à medida que outra vai acontecendo. Também muito simples, muito fácil. Temporais. Quando, enquanto, logo que, mal que, logo que, sempre que, assim que, desde que, antes que, depois que, até que, agora que, ao mesmo tempo que e toda vez que. Olha só o emprego. Amor, venha quando você quiser. Olha o tempo. Arthur, não fale enquanto come. Agora que o tempo esquentou, podemos ir à praia. Todas essas conjunções dão ideia de tempo. Não podem esquecer. Meninos, olha só os pronomes relativos. Masculinos. O qual, os quais, cujo, cujos, quanto e quantos, a qual, as quais, cuja, cujos, quantas e quantas, quem, que, onde. Observações 1. O pronome relativo quem só se aplica a pessoas quando o antecedente vem precedido de preposição e equivale a o qual. Exemplo, o médico de quem fala é meu conterrâneo. Os pronomes cujo e cuja significam do qual, da qual e precedem um substantivo sem artigo. Qual será o animal cujo nome a autora não quis falar? Eu vou marcar uma coisinha aqui para vocês, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, meninos. Olha só aqui, ó. Observa nesse ponto aqui, ó. Qual será o animal cujo o nome não? Qual será o animal cujo nome?
Você não pode colocar um o depois de cujo. É muito comum a gente ver isso. Não pode ser usado de forma nenhuma. O termo cujo não tem artigo nem nada depois dele. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Observação 2. Quantos e quantas são pronomes relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos. Tudo, tanto, tantas, todos e todas. Tenho tudo quanto quero, leve tantos quantos precisar. Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a em que. O terceiro ano, isso aqui é interessantíssimo, tá? Essa regra aqui, ó, vocês devem lembrar dela. Eu não posso trocar o onde por aonde. Eu tenho que lembrar que o onde é ideia fixa, onde é lugar parado. Onde eu estou? Eu estou em minha casa. Eu estou em home office. Ou seja, estou trabalhando de casa. Aonde você vai depois? Aí é outra história, certinho? A casa onde moro foi do meu avô. Onde? Eu vou substituir aqui por em que. Olha só os pronomes relativos ainda. Sejamos gratos a Deus, a quem devemos tudo. O lugar onde paramos era deserto. Traga tudo quanto lhe pertence. Leve tantos ingressos quanto quiser. Posso saber o motivo pelo qual desistiu do concurso? São exemplos aí do pronome relativo. Próxima telinha é os dos pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, o, essa, esta, aqueles, aquela. Isto, isso e aquilo. Esse também é interessante. Primeira pessoa, indica a posição espacial de um ser em relação à pessoa do discurso. Os demonstrativos de primeira pessoa, este e flexões. Isto indica que o ser está próximo à pessoa que fala. Usa-se juntamente com os pronomes eu, mim, comigo e com o advérbio aqui. Esta caneta que está comigo é azul. Vocês devem ficar muito atentos no emprego desses pronomes demonstrativos aqui, meninos. Segunda pessoa. O de segunda pessoa, esse e flexões e isso, indica que o ser está próximo à pessoa com quem se fala. Ou seja, está perto do ouvinte, está perto do receptor da mensagem. Podem aparecer com os pronomes tu, te, contigo, você e vós e com o advérbio aí. Essa caneta que está contigo é azul. Olha o terceiro de terceira pessoa. O de terceira pessoa, aquele e flexões, indica que o ser está próximo à pessoa de quem se fala, ou ainda distante de quem fala e de quem ouve. Aquele é longe de todo mundo, meninos. Aquele relógio que está lá na vitrine é de ouro. Olha a posição temporal. O de primeira pessoa, este e flexões, revela tempo presente. Eu vou fazer questão de marcar aqui para vocês, para que vocês observem com mais detalhe. Olha aqui, ó. O de primeira pessoa, este com ST, revela tempo presente e bem próximo a quem fala. O de segunda pessoa, esse e flexões, revela tempo passado, relativamente próximo ao momento em que se fala. O de terceira pessoa, aquele e flexões, revela tempo remoto ou bastante vago. Olha só o exemplo. Em 1950, realizou-se a Copa do Mundo no Brasil. Naquele ano, o Uruguai foi campeão. Tempo vago, tempo distante, né? Não tem mais detalhes, vamos ao próximo. Anafórico e catafórico. Emprega-se este e isto quando se algo vai ser mencionado. Olha só aqui, ó. Eu, se não me engano, eu já tinha comentado isso com vocês lá na sala de aula, certo? Emprega-se este e isto quando ele for catafórico, ou seja, quando o termo que ele for substituir estiver depois dele. Agora emprega-se esse com dois S's e isso quando refere-se a algo que já foi mencionado, ou seja, anafórico, o termo está antes dele. Não? Fácil demais, né, meninos? Aqui muito fácil. Vamos ao próximo aqui, galerinha. O que é que nós temos mais à frente? Anafórico e catafórico. Emprega-se este em oposição àquele quando se quer fazer referência a elementos já mencionados. Olha, este se refere ao mais próximo, aquele é o mais distante. Matemática e literatura são as matérias que mais me agradam. Esta me desenvolve a sensibilidade, aquela, que é a matemática, o raciocínio. Enfim, só uma frasinha aqui do professor Donizete para vocês, que por sinal de 2019. Eu não sou o início, eu não sou a chegada, eu sou o caminho. Pois o início dura um segundo, a chegada um instante. Entretanto, o caminho pode durar uma vida inteira. Tá aí a minha mensagem para vocês, meninos. Olha aqui as nossas referências. Eu tirei todo esse material da gramática. Eu tirei também aqui do site da Norma Culta e principalmente do site do INEP. Meninos, olha só aqui, ó. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se você está chegando nessa parte do vídeo, é porque você assistiu ao vídeo todo. Façam as atividades, estudem, dediquem-se. O terceiro ano tem tido um desempenho muito fraco nas atividades. Os terceiros anos têm estudado pouco e vocês precisam muito de redação.
vocês vão precisar muito, muito desse conteúdo para vocês passarem no Enem. E, sinceramente, eu fico muito honrado de poder participar dessa formação de vocês. Mas, no mais, é isso. Meninos, é isso aí. Até a próxima.